Vamos lá. Eu tenho uma tese muito interessante chamada Tudo que foi criado lá atrás e foi reformulado para os tempos presentes e sempre tem o neo na frente, é do capeta. A gente tem alguns exemplos nisso daí. O neocapitalismo, o neoliberalismo do capeta. Não serve para bosta nenhuma. Temos o neopentecostalismo do capiroto. Não serve para bosta nenhuma. Aí, hoje a gente vai entender um sistema que possa se dizer que salvou o mundo da primeira grande crise do capitalismo, que foi um modelo do keynesianismo feito por John Marcus Keynes, não sei pronunciar o nome desse cidadão. Então, hoje a gente vai andar um pouquinho na história do keynesianismo, como ele foi aplicado, o contexto histórico desde a crise de 29, e eu quero fazer vocês entenderem um pouquinho mais sobre o keynesianismo. E entender também que o modelo keynesiano aplicado lá atrás não é mais o mesmo modelo keynesiano que pode ser aplicado hoje em dia. Que a gente possa até ver uma mescla do modelo keynesiano com o modelo liberal clássico, muitas vezes hoje em dia. Então, vou tentar entender isso hoje. Esse é o seu quadro favorito da internet. Hoje é uma mistura do Economista de Bairro, onde eu te dou uma aula, onde eu te ensino alguma coisa de muita utilidade, juntamente com um quadro lá atrás que eu criei quando eu nem comecei minha graduação em economia, que é o História Econômica. E hoje vamos falar mais sobre um keynesianismo. Mas bom, antes de entendermos um pouco mais o keynesianismo, precisamos entender como o mundo era antes do keynesianismo, antes de Keynes. O que será. O mundo é dividido em duas eras: o antes de Keynes e o depois de Keynes. Será? Basicamente, antes do keynesianismo, antes de Keynes, a economia clássica dominava. Antes de 1930, a teoria dominante era a economia liberal clássica, dava para se dizer, era a mais difundida no mundo. O mercado auto se regula, que hoje em dia a gente pode ver que talvez seja uma verdade universal da economia, tirando casos de crise. Será? Será? Aí depende muito da opinião e do seu caso de pesquisa. A gente tinha a lei de Say, ou Sai, se você preferir, SAY, que a oferta cria a sua própria demanda. Nós tínhamos salários flexíveis que ajustam e ajustavam o desemprego e o estado mínimo defendido. Não é que, como no neoliberalismo, a gente desconfiava até da própria sombra dele. Não, o estado tinha sua utilidade, mas ele deveria ser mínimo. A crença era bastante simples: se houver desemprego, os salários caem, o mercado se ajusta e o pleno emprego volta. É bem bonito isso no papel e que talvez possa ser verdade em alguns casos, em algumas situações. Para você entender um pouquinho mais sobre o neoliberalismo, a economia clássica do liberalismo, de Adam Smith e tal, recomendo você ver os vídeos sobre neoliberalismo, sobre o liberalismo e o neoliberalismo versus o liberalismo econômico. São literalmente vídeos que vai acrescentar muito na sua vida acadêmica. Vão estar aí no cardzinho para você assistir também. Só que teve um marco que mudou, que para muitos é a grande crise do capitalismo, da economia clássica, que foi a Grande Depressão de 1929. A crise literalmente desmonta toda essa confiança que a gente tinha no sistema liberal. A queda brutal de produção, a produção despencou, grandes falências de bancos, era banco falando um atrás do outro, um desemprego massivo e a famosa deflação. O mercado não estava se ajustando. O tempo estava passando, que a gente viu até a crise de 2029, até o surgimento da teoria econômica do Keynes. Foram anos, o mercado não estava se ajustando. Tava todo mundo, ó, se ferrando e o mercado não estava indo, o desemprego continuava, persistia e o mercado não conseguia. E a teoria clássica, o liberalismo clássico, que eu digo que eu defendo para quem conhece meu canal, tá certo? Não explicava nada daquilo. O que que estava acontecendo, meu Deus do céu? E aí entra o Keynes, John Maynard, não sei pronunciar. John Mammon Marcoel Keynes, que em 1936 publica talvez a maior grande obra da
idade moderna para a idade contemporânea, que foi, eu tenho que ler esse nome daqui, pelo amor de Deus, que é o The General Theory of Employment, Interest and Money. Ele basicamente vai afirmar nessa teoria que o problema do capitalismo não é a oferta, mas sim a insuficiência de demanda. E isso muda completamente todo tipo de análise econômica e também muda uma coisa: o estado mínimo não existe mais, porque se o problema é insuficiência de demanda, alguém precisa gerar demanda. E quem vai gerar essa demanda? O Estado. Basicamente, o Keynes tinha uma estrutura bem prática. E essa estrutura você pode até ver um pouquinho no PIB hoje em dia. A gente calcula o PIB pela ótica da demanda, graças a essa teoria de Keynes, talvez. Seus componentes principais eram a função consumo, investimentos, gasto do governo, setor externo e um multiplicador. Isso daí lembra você alguma coisa? Sim, pode dizer, eu lembro a fórmula da demanda agregada, mas é literalmente a fórmula do PIB pela ótica da demanda, que é aquela famosa fórmula PIB igual ou DA igual C mais I mais G mais X menos M, que basicamente é consumo mais investimentos, mais gastos do governo, mais exportação, perdão, eu esqueci agora, exportação menos importação, isso mesmo. Então, basicamente, esse é o multiplicador, essa é a fórmula da demanda agregada, essa é essa fórmula estruturada no modelo keynesiano e que revolucionou o nosso cálculo, até mesmo do PIB. Aí, Igor, o PIB de Pernambuco atualmente, isso daqui eu vou dar uma opinião política minha, subiu, Raquel tá subindo o PIB de não sei o quê. Sim, o PIB de Pernambuco subiu. Eu falo de Pernambuco porque é meu estado. Raquel Lira subiu o PIB e tal. Tá, o PIB subiu. Mas a gente tá tendo alguma melhora de vida? As estradas PE 22, PE 15, não sei o quê, estão melhorando? Simplesmente não. Sabe por que o PIB subiu e a nossa qualidade de vida não aumentou? Porque o multiplicador dos gastos do governo em Pernambuco estão no teto, meu filho. Os gastos subiram, também subiu. E a nossa vida continua na bosta. Por isso que a gente não deve se basear no PIB para fazer cálculo disso. Aí a gente tem outras fórmulas, PIB per capita, dentre muitas outras. Aqui está literalmente o coração de todo moderno keynesiano. A boneca dos olhos de ouro do Keynes e da economia moderna. Para Keynes, o nível de produção da economia é determinado pela demanda agregada. É sabor, sabor, sabor centrão, se é que vocês me entendem. E ele também teve que redefinir o papel do Estado nessa teoria, como eu já havia falado para você. O Keynes defendia uma política fiscal bem ativa, o déficit público em recessão, um superávit completamente em expansão, investimentos públicos para estimular a demanda, ou seja, o governo, o Estado, a política precisava gerar a demanda para o mercado. Ele não queria destruir o capitalismo. Keynes nunca quis isso. Ele queria impedir que colapsasse em crises profundas. Eu estava em uma live esses dias e perguntaram se Keynes adiou o inevitável do fim do capitalismo ou ele salvou o capitalismo. Eu diria que Keynes mostrou que nenhum sistema é perfeito, nem mesmo aquele que eu digo que eu sigo, que é o liberalismo clássico. É um sistema feito por homens e que uma hora vão cair, assim como o liberalismo clássico caiu e Keynes conseguiu achar essa solução. Igor, qual a sua opinião? Minha opinião é a seguinte: o liberalismo clássico deve ditar o ritmo da população mundial até chegar a um certo ponto que uma crise vai acontecer porque é algo normal e o Estado precisa entrar nesse papel, sempre regulado por uma coisa: a população. Isso é o que eu defendo, uma junção do liberalismo com o keynesianismo em momentos de crise. E foi isso que os Estados Unidos fez com Roosevelt e o famoso New Deal, que foram as aplicações que o governo americano fez para salvar o capitalismo, para salvar a população, entre muitas aspas. Não são bonzinhos nem nada do tipo. Eles fizeram isso por interesse. Eles fizeram obras públicas, geração de empregos e expansão do gasto estatal. Depois, no pós-guerra, o keynesianismo completamente dominava todo o Ocidente e o liberalismo caiu por terra. A gente no pós-guerra teve o Bretton Woods Conference, que algumas instituições foram criadas, como o Banco Mundial, o FMI, FMI, estava lendo errado.
E o período de forte crescimento foi basicamente entre 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, e 1970, com forte influência keynesiana nisso. Porém, até esse sistema a gente consegue ver que tem falhas. Um modelo humano, criado por humanos, com falhas. E a gente viu que ele não era o modelo ideal para permanecer, perpetuar na economia, mas era um modelo de, como que eu posso dizer, controlar contra-ataques da economia. Bom, a crise dos anos 70 prova isso. Talvez a gente aqui no Brasil não tenha sentido tanto, porque a gente viveu a famosa época do milagre econômico. Mas nos anos 80, meu amigo, quem era vivo sabe. Eu que não sou vivo sei. Basicamente, choques do petróleo, o sistema de estagflação, que inclusive tem um vídeo aqui no canal maravilhoso que eu explico o sistema de estagflação. E um baixo crescimento. O modelo tradicional tinha dificuldades para explicar essa combinação. E foi aqui que surgiu o monetarismo e novas escolas macroeconômicas. Foi aqui que Milton Friedman possa se dizer que entrou em ação e talvez um dos pilares do neoliberalismo tenha surgido o modelo liberal moderno, entre muitas aspas. E hoje a gente já não tem mais o keynesianismo aplicado da forma antiga, mas a gente tem economistas tentando mesclar pensamentos clássicos e keynesianos, o que foi dito como neo-keynesianismo. Ah, será que é bom? Será que não? Eu não me chamaria de neo-keynesiano. Eu acho meio ruim. Basicamente reformularam todo o sistema keynesiano, rigidez de preços, rigidez de salários, falhas de mercado e microfundamentação. Hoje esse é a grande parte da macroeconomia moderna. Mas será que esse neo-keynesianismo realmente é bom? Eu simplesmente não sei. Vou deixar essa opinião para vocês. E bom, e Keynes hoje? Crises como a de 2008 reacenderam políticas de estímulo fiscal e monetário, ou seja, a gente vê que o keynesianismo ou o neo-keynesiano sempre entra nessas crises. 29, 2008, justamente para voltar a economia para o status quo de estado mínimo, o mercado se autorregulando e todos os preceitos da economia clássica que já conhecemos. O debate sempre vai continuar. Até qual ponto o Estado deve intervir? Quando o déficit vira ferramenta e quando vira a irresponsabilidade. A gente viu no vídeo de macroeconomia da semana passada que uma das estratégias do governo é emitir dívida, gerando inflação. Mas e aí? Keynesiano, o modelo keynesiano, Keynes, não é algo de você simplesmente gastar sem limite. É uma teoria sobre como a economia capitalista pode entrar em equilíbrio com desempregos e com políticas públicas, como podemos estabilizar ciclos de crise. Talvez tenha sido a salvação para muitas famílias e muitas pessoas. Eu, como liberal, não consigo dizer que isso foi ruim. Isso simplesmente reforçou talvez um dos preceitos que eu mais defendo hoje. Mas e você? Qual a sua opinião? Lembrando, eu só sou um graduando em economia no quarto período, estou aprendendo muito, dei minha opinião com os meus estudos aqui, mas agora é a sua opinião que vale. A minha fica de lado e eu quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários. Então, beijo bem grande, galera, e tamo juntasso. Falou, fui e tchau.